Ok, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta e hoje a gente vai falar sobre o uso do while, né? O while, como nós vimos lá no Portugal Studio, é uma estrutura de loop, né? Uma estrutura de controle que trabalha com um loop, que pode ser um loop infinito ou um loop finito, dependendo da condição sendo aceita. Então aqui, ó, o autor coloca para gente que o while fará com que o bloco de código entre chaves se repita contínua e indefinidamente até que a expressão entre parênteses se torne falsa. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui o while, aqui uma variável, né, que foi declarada inicialmente. Essa variável, a condição aqui é var menor que 200. Então, enquanto var for menor que 200, eu vou executar infinitamente o que está aqui dentro do código do while, né, da estrutura do while, né, entre chaves. Perceba que aqui no final a gente tem sempre o incremento, né, e aí ele volta para testar a condição. Então, turma, lá na aula anterior, onde a gente falava de for, não sei se vocês lembram, a gente tinha aqui, ó, o uso desse programa, né, desse código, onde a gente ia verificar que esse LED ia diminuindo a intensidade do seu brilho. E aí nós fizemos esse teste utilizando essa estrutura de controle. Usamos dois for, né? O primeiro for a gente ia incrementando o brilho do LED e o segundo a gente ia decrementando. Então a gente via o LED ir acendendo e apagando lentamente. A ideia aqui, turma, é que a gente entenda que a gente pode usar o while também para fazer essa mesma lógica que foi proposta nesse programa. Só que tem um diferencial, tá, turma? Perceba que aqui, ó, a gente tem a mesma estrutura do programa anterior, só que a gente modificou aqui essa parte. Perceba que o for, ele tem dentro dos seus argumentos a parte que inicializa a variável brilho, a parte que vai fazer o teste da variável brilho, né? Se ela é menor ou igual a 255, e aqui o incremento, né, da variável brilho. O outro for é a mesma lógica, ela tem o início da variável, eu tenho o teste da variável e o seu aqui decremento. No caso, para fazer esse mesmo programa, mas usando o while, o que a gente percebe? O iniciar da variável é feito aqui, ó, antes da estrutura while. E aí, o teste da condição é feito logo ao lado. Ó. Então, brilho menor ou igual a 255. Então, é a condição que vai ser testada. E logo abaixo, você tem o que tem que ser executado se essa condição aqui for verdadeira. No final da linha de comando do while, você tem o incremento. No caso, na primeira instrução, que seria o primeiro for anterior, né? A gente tem o incremento de 5. No segundo for, aqui no caso, para representar no segundo while, a gente tem o decremento. Então, perceba, turma, que vocês usam os mesmos parâmetros, né, que você trabalha com o for para o while também, só que você coloca ele de uma forma diferente, ó. Então, eu tenho como usar aqueles programas que eu fiz anteriormente, utilizando a mesma estrutura, só que fazendo uma modificação, né, usando o while. E aí, para isso, a gente vai propor duas situações para vocês, para a gente fazer esse teste, tá? Eu gostaria que vocês, né, resgatassem aí um programinha, o programinha que vocês fizeram. Alguns fizeram usando for, outros fizeram usando while, mas quem fez usando for, né, lá da frequência do piezo, eu queria que vocês testassem, né, essa questão da variação da frequência do piezo, né, no som, a partir do uso da estrutura while. Então, é um programa muito parecido com esse programa aqui, só que a gente tem aqui, na verdade, o LED trabalhando, né? E aqui a gente já vai ter o piezo, né? Sendo alterado o seu som por conta do uso da estrutura while. E, por fim, eu quero que vocês alterem o programa do exercício anterior. Lembra lá do exercício anterior que a gente passou para vocês trabalhando a estrutura for? Os LEDs acendiam nessa sequência. Tem 4 LEDs aqui e eles acendiam nessa sequência, ó. Então, aqui inicia apagado, depois ele vinha aceso, os 3 últimos apagado, volta, acende
Então, você tem aqui uma sequência, né, de acendimentos do LED. É como se o LED, o LED aceso, ele estivesse correndo, né, por aqui. E aí você faz a volta, né? Depois você faz a volta, onde você, na verdade, volta para o primeiro LED apagado. Então, eu queria que vocês fizessem esse mesmo programinha que vocês fizeram usando o for. Eu gostaria que vocês fizessem ele usando a estrutura while, tá? Para a gente testar mesmo se dá para fazer as mesmas coisas que a gente faz com for, dá para fazer usando o while, só mudando, evidentemente, a forma estrutural no código, tá bom, turma? Então, a gente fica por aqui, tá bom? Não esqueçam de testar, tá bom? Esse programinha anterior, ó, esse programa que a gente fez aqui usando o for. Eu queria que vocês testassem no TeamCard usando o while, tá bom? Para ver se realmente funciona do mesmo jeito. E aí fazer essa atividade como forma de exercitar o uso dessa estrutura de controle, que é um loop, que é chamada de while, tá bom, turma? Então, vamos ficando por aqui e até a próxima aula.